Mateus 14:30. Vou ler, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você sabe quem fez isso, né? Quem fez isso foi um dos discípulos, foi Pedro. Mas deixa eu voltar um pouquinho para até construir um pensamento aí para chegar aqui nesse texto que lemos. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. E Jesus então decide se isolar, decide ir para um lugar à parte para estar em oração. Mas quando o povo vê Jesus saindo, a Bíblia vai dizer que a multidão vai para o lugar onde Jesus estava. Jesus queria ficar sozinho, seria um tempo de oração, mas aquilo não se tornou possível, porque a multidão viu e foi para o lugar onde ele estava. Quando essa multidão chegou lá, o texto vai dizer que Jesus teve compaixão dos seus enfermos e curou a todos. Então, mesmo em um momento em que ele queria ficar sozinho, mesmo em um momento em que ele precisava estar em um momento ali separado com Deus, ele não deixou de cumprir o seu propósito. Mesmo em um momento de dor, Jesus não deixou de exercer o seu ministério, não deixou de cumprir o seu propósito, porque o nosso propósito é maior do que as nossas dores, o nosso propósito é maior do que os nossos medos, o nosso propósito é maior do que o nosso cansaço, é maior do que tudo. Então, mesmo em um momento de dor, Jesus se manteve fiel ao seu propósito, e todos os enfermos que chegaram a ele naquele dia, o texto vai dizer que Jesus curou a todos. Jesus curou a todos naquele momento. E vale lembrar que os discípulos também estavam ali com Jesus. Os discípulos estavam por perto, estavam ali com Jesus. E olha que coisa, depois de Jesus curar a todos, Jesus estava ainda ensinando a palavra para eles. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus pregou e Jesus multiplicou pães e peixes. Tremendo isso, né? Curou, pregou e multiplicou pães e peixes. Mesmo em um momento de dor, ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. Depois de alimentar a multidão, depois de pregar para a multidão, depois de curar os enfermos daquela multidão, o texto afirma que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado. Enquanto Jesus faz isso, obriga os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, eles vão e Jesus sobe o monte para orar. Entenda isso. Eles vão para o outro lado agora e Jesus não estava no barco, mas Jesus deu uma ordem a eles para que eles entrassem no barco. O texto chega a dizer que Jesus os obrigou a entrar no barco. Se há essa necessidade de Jesus obrigar, mandar entrar no barco, é sinal que se não fosse assim, eles não teriam entrado naquele barco e não teriam vivido uma baita de uma experiência lá na frente. Jesus sobe ao monte e Jesus vai estar em oração. O texto vai dizer que na quarta vigília da noite, o barco estava no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se levantou uma grande tempestade, você conhece isso. Se levanta uma grande tempestade no meio, e é sempre assim, né? Sempre no meio é que vai se levantar uma tempestade. É sempre no meio em que a luta parece que aumenta, é sempre no meio. Os discípulos agora precisam se manter remando, ainda que o barco não esteja seguindo em frente, mas eles precisam se manter remando para que o vento não faça com que o barco volte atrás. Eles estão remando, se esforçando, não estão saindo do lugar, mas também voltar atrás eles não estão voltando. E naquele momento, Jesus de lá de cima do monte, distante deles, Jesus vê. O texto vai dizer que Jesus vê que eles estavam cansados de tanto remar. Jesus vendo que eles estavam cansados de tanto remar, Jesus desce do monte e vai encontrar com eles caminhando sobre as águas. Tremendo isso. Era algo único que estava acontecendo. Era algo que nunca havia acontecido, que estava acontecendo naquele momento. É verdade que eles já haviam enfrentado uma tempestade anteriormente,
mas na tempestade anterior Jesus estava dentro do barco, agora não. Agora Jesus os obriga a entrar no barco, enquanto Jesus subiu o monte e foi orar. Mas o fato é, aquele barco não ia afundar, aqueles discípulos não iam perecer. Por quê? Porque o socorro estava chegando. Então olha aqui para mim, por mais difícil que esteja parecendo, o socorro já está chegando. Por mais que pareça que tudo vai dar errado, o socorro está chegando. Ainda que a sua sensação possa ser nesse momento de que não vai ter mais jeito, porque você está cansado, você chegou no seu limite. Aqueles discípulos naquele momento chegaram no limite, remaram até chegar no limite da exaustão, mas o socorro já estava chegando. Jesus vem para encontrar com eles, caminhando sobre as águas. Quando eles olham, eles vão dizer assim: é um fantasma, é um fantasma. É madrugada, tem tempestade, tem onda grande, tem vento forte, mas de repente eles olham e eles avistam alguém vindo na direção deles. E eles vão dizer: é um fantasma. Jesus não estava perto do barco, Jesus estava distante do barco. Agora entenda, se eles, numa madrugada escura, fria, com onda forte, eles estão enxergando quem está vindo, como pode eles estarem enxergando alguma coisa? É que aquele que estava vindo lá, vinha brilhando, entendeu ou não? Aquele que estava vindo lá, era a própria luz. Jesus vem resplandecendo, e quando ele resplandece, toda a treva tem que ser dissipada. Lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Jesus, percebendo que eles estavam apavorados naquele momento, com medo, e ainda gritando: é um fantasma. Jesus levanta a voz e diz assim: calma, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Os discípulos, tem 12 discípulos dentro do barco. Presta atenção, tem 12 discípulos dentro do barco. E essa palavra foi para os 12. Mas um dos 12, que foi Pedro, levanta a voz e diz assim: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Entenda agora, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse assim: vem. E Pedro, descendo do barco, foi ter com Jesus, caminhando sobre as águas, mas sentindo o vento forte, aí foi o que lemos, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que estava acontecendo com Pedro agora? Pedro estava passando por um grande sufoco. Pedro estava passando por um momento bem difícil, que os outros 11 não estavam passando. Pedro estava passando por uma situação complicada, que os outros 11 não estavam passando. Eu quero trazer a sua visão hoje para olhar esse texto de uma outra maneira. Porque até hoje a gente olhou para esse texto apenas dizendo assim: Pedro viveu uma experiência tremenda. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Pedro foi o único que teve essa experiência. E isso é verdade. Isso é verdade. Pedro foi o único discípulo que caminhou sobre as águas. Pedro foi o único discípulo que teve esse tipo de experiência. Nenhum dos outros viveu isso. Os outros não viveram isso. Só Pedro. O único discípulo que caminhou sobre as águas, você tem razão, foi Pedro. Mas vamos olhar agora para um outro lado disso aqui. Quem mandou entrar no barco não foi Jesus? Se Jesus mandou, obrigou a entrar no barco, por que Pedro quis sair desse barco? Havia um lugar seguro naquela tempestade, e o lugar seguro era o lugar em que Jesus mandou estar. Jesus mandou entrar no barco. Na Bíblia vai dizer que Jesus os obrigou a entrar no barco e a ir para o outro lado. Pedro só começou a afundar porque desceu do barco. Pedro só teve essa dificuldade, Pedro só viveu esse problema aqui porque decidiu sair do lugar que Jesus mandou entrar. Foi Jesus quem mandou entrar no barco. Pedro não tinha nada que descer do barco.
Os 11 discípulos que ficaram no barco não passaram por esse sufoco. Os 11 discípulos que ali estavam não viveram esse problema, não viveram. Porque a gente vive alguns problemas na vida, porque a gente sai da posição que ele mandou a gente ficar. A gente vive algumas dores, a gente vive algumas dificuldades na vida, porque a gente acaba saindo da posição que ele mandou a gente ficar. Toda vez que você sair da posição que ele te colocou, você vai viver tempestade maior do que os demais. Toda vez que você sair do lugar que Deus mandou você estar, você vai viver dores que poderiam ter sido evitadas, vai viver problemas que poderiam ter sido evitados, dificuldades que não precisaria passar se tivesse obedecido. Se tivesse obedecido, fica no lugar que ele mandou estar, permaneça no lugar que ele te colocou. Ah, mas Pedro teve uma experiência tremenda. Eu sei, eu também gosto de falar sobre isso. Eu também gosto de dizer que Pedro foi o único discípulo que caminhou por sobre as águas. Eu sei, mas naquela noite, naquela madrugada de tempestade, havia um lugar seguro. E esse lugar seguro era o lugar em que Jesus mandou eles estarem, que era dentro do barco. Por que a gente insiste em sair da posição que ele manda a gente ficar? Por que a gente insiste em não permanecer onde ele mesmo nos colocou? Por que a gente faz isso? Aí ele é tão rico em misericórdia, não é? Ele é tão rico em misericórdia que se você clamar a ele, ele vai te socorrer. Se você pedir socorro a ele, ele vai te socorrer. Mas o fato é, isso poderia ter sido evitado. Você está entendendo ou não? Nenhum dos 11 discípulos que ficaram no barco afundou ou começou a afundar. Nenhum dos outros discípulos que ficou dentro do barco quase morreu como Pedro. Pedro quase morreu. Se ele não clama a Jesus, ele morre. Se não clama a Jesus naquele momento, ele afunda de vez. E por quê? Porque desceu do barco que Jesus o colocou. Estou terminando. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Existem muitas dores que poderiam ter sido evitadas, hein? Problemas, dificuldades que você está enfrentando aí, que poderiam ter sido evitadas, se você se contentasse em obedecer aquilo que ele já disse a você. Não foi ele que colocou no barco? Então para com essa mania de querer descer do barco que ele te colocou. Mas Jesus disse, vem. O Jesus que disse, vem, permitiu também que Pedro começasse a afundar. Presta atenção, presta atenção. Ele não deixou Pedro afundar, mas ele permitiu que Pedro começasse a afundar. Quem é que sustentava os pés de Pedro sobre aquela água? Não era Deus? O mesmo Deus que na caminhada de Pedro sustentou ele sobre as águas, teve um momento ali que permitiu que ele começasse a afundar. Por quê? Só para Pedro entender que ele não deveria ter descido daquele barco. Para Pedro entender que o lugar que ele tinha que estar era dentro do barco e não passando o sufoco do lado de fora, porque decidiu sair da posição que o Senhor o colocou. Entendeu? Então existem momentos, apóstolo, mas foi Deus que permitiu que eu fizesse isso. Deus permitiu, só para você entender que seria melhor você ter obedecido. Entendeu ou não? Deus permitiu, só para você chegar à conclusão que seria melhor não ter desobedecido. Para que querer sair do barco que ele te colocou? Se ele te colocou e disse, vai para o outro lado que eu encontro com vocês, aquele barco chegaria do outro lado com tempestade, com maremoto, com tsunami, com o que for. O único lugar seguro naquelas águas agora era dentro do barco. Terminei. Tá
tá bom? Então, ao longo dessa semana, permaneça no lugar que Deus te colocou. Desobedece não. Não queira sair da posição, que se sair da posição, corre o risco de afundar, tá bom? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós amamos ao Senhor, amamos a Tua presença e queremos ser fiéis àquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida como propósito. Nós não queremos, Senhor, desobedecer. Nós não queremos pagar para ver. Nós queremos permanecer no centro da vontade do Senhor. Nós queremos estar na posição que o Senhor nos colocou, porque se o Senhor nos colocou ali, ali é o nosso lugar seguro. Gratidão ao Senhor por cuidar de nós. Gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia que faz o Senhor hoje segurar na mão de quem saiu da posição e colocar de volta na posição que o Senhor havia dito que era para ficar. Muito obrigado. Que a nossa semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Só para concluir, Pedro clamou a Jesus, Jesus veio, segurou Pedro, não deixou Pedro afundar. E o que Jesus fez com Pedro? Onde foi que Jesus colocou Pedro? Jesus colocou Pedro de volta dentro do barco. Jesus colocou Pedro dentro do barco de novo, lugar que ele não devia ter saído. Ok? Se você clamar a Jesus aí, Jesus vai segurar na tua mão e vai colocar você de volta na posição da qual você não tinha que ter saído. Um abraço, um excelente dia, até a próxima.